Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse conflito que nós todos vivemos no nosso interior. A gente tem que entender um pouquinho sobre nós mesmos, né? O autoconhecimento, ele é muito necessário. Antes de falar sobre isso, eu queria falar uma coisa importante para nós entendermos. Muitas vezes a gente prega uma utopia. A gente tem que tomar muito cuidado com as utopias que a gente ensina ou que a gente aprende. O que são utopias? Utopias são histórias que a gente cria que são irreais, coisas que nunca vão acontecer. A gente pregar ou esperar que alguém possa ter uma vida perfeita, ou que a gente seja santo, sabe, aquela pessoa que acha que ela vai chegar num patamar de santidade, onde ela nunca mais vai ter desejos pecaminosos, onde ela nunca mais vai pecar, onde ela nunca mais vai ter nenhum pensamento errado, nenhum desejo errado, que ela vai chegar naquele nível de pureza, de santidade, que ela não vai ter nenhum problema com pecado mais. Isso é uma utopia. Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, nosso corpo será transformado no corpo glorioso, glorificado como o dele. Aí vai acontecer o que Paulo falou, a liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Nós seremos libertados desse corpo de morte. Até lá, nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos ter fraquezas, nós vamos ter desejos, nós vamos ter pensamentos, nós vamos ter inclinações, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Então, o primeiro passo para você viver uma vida saudável é você aceitar as suas imperfeições. Não estou dizendo que a gente tem que nos acomodar com o pecado. Não, mas a gente tem que aceitar a realidade e não negar a realidade. Então, isso é uma das defesas do nosso inconsciente, a negação. Gente, negação é uma fuga da realidade. A gente não pode negar a realidade. A realidade tem que ser aceita. E a gente tem que adequar a nossa vida à realidade. A realidade é que nós temos dentro de nós impulsos e desejos pelo pecado e vamos ter até que Jesus volte ou a gente morra. Se você entender isso, você não vai sofrer mais com as tentações. As tentações não serão mais um motivo de você ficar sofrendo. Você vai entender que isso, por enquanto, ainda é natural. Então faz parte da nossa vida. Então, cuidado com as utopias. Utopias são aquelas pregações, aqueles ensinamentos em que existe uma possibilidade de você chegar num nível espiritual de que você não vai ter mais desejo pelo pecado, de que você não vai mais ser tentado, de que você não vai ter mais inclinações pecaminosas, de que você não vai ter mais guerra interior contra o seu desejo, de que você vai ser um crente perfeito, de que você não vai ter mais lutas, de que você não vai ter mais problemas, de que você vai poder chegar num patamar na sua vida em que você não vai ter nenhum problema. Então, cuidado com essas pregações e utopias. Normalmente elas vêm de teologia da prosperidade. Eles começam a pregar para você que existe uma vida perfeita aqui na Terra. Existe um lugar onde você pode chegar, em que você não vai ter mais problemas em área nenhuma da sua vida. Você não vai ter problema no seu casamento, você não vai ter problema de saúde, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter problema espiritual, você não vai ter problema de cunho emocional, você vai ter uma vida maravilhosa, perfeita, aqui na Terra. Essa é a pregação da teologia da prosperidade. E eles colocam essa pessoa nessa roda, é tipo aquela roda do ratinho, que ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Porque não vai te levar a lugar nenhum, é só uma crença, é só uma utopia. É uma realidade que não é verdadeira.
Nós podemos sim usar da palavra de Deus, da fé, do nosso trabalho, do nosso esforço e de várias coisas para melhorar a nossa vida aqui na Terra. Mas não existe essa vida perfeita. E ela não vai existir enquanto nós estivermos na carne. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Basta cada dia o seu próprio mal. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós vamos ter aflições e todos os dias nós teremos coisas ruins para enfrentarmos. Então, cuidado com essas utopias. Pessoas que querem pregar para você uma possibilidade de vida perfeita, de cristianismo perfeito, de santidade perfeita, de vida sem problemas, sem sofrimento. Não existe. Primeiro que a primeira coisa que acontece quando você se converte é você entrar dentro de um ciclo de sofrimento interno. E isso vai durar até a sua morte. Qual que é o sofrimento do cristão? Fora a perseguição. É o sofrimento contra si mesmo, é a luta interna contra as suas próprias vontades, os seus conflitos internos. E esses conflitos são um sinal de que você realmente ama a Deus. Porque se você não amar a Deus, não terá conflito nenhum. Quer dizer, existe sim um conflito, mas o conflito é menos grave, menos acentuado quando você não tem temor de Deus. Mas existe também um conflito. Mas se você é cristão, você vai viver num conflito interno para sempre, enquanto Jesus não voltar. Você vai lutar entre a sua carne e o Espírito, entre a palavra de Deus e a sua vontade. Vai haver esse conflito. Então, primeira coisa, aceite a realidade e não sofra com ela. Não encare a realidade como uma coisa sobrenatural. A própria palavra de Deus diz isso. Quer ver? Vou pegar o versículo aqui. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge ou com a prova que surge entre vocês para vos provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Então, ele está dizendo, quando vocês virem tanto a perseguição quanto qualquer sofrimento cristão que é normal, não fiquem surpresos como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Ele está dizendo, se o Espírito de Deus está em você, se você é uma pessoa de Deus, se você é um filho de Deus, é natural que você sofra. É natural que você seja perseguido, é natural que você seja tentado, é natural que você enfrente conflitos. Isso é uma prova de que você é de Deus. Então, não encare isso como uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa natural, que faz parte, infelizmente, ainda da nossa natureza. Então, nós vamos para uma nova terra, um novo céu, que não vai haver nada disso. Lá vai ser tudo lindo, perfeito. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, nós estamos aqui nessa carne, nesse corpo, né, nesse tabernáculo, mas que nós seremos transformados à imagem de Jesus. Então, Paulo fala desse conflito interno. Vamos ler aqui o que Paulo fala sobre conflito? Romanos 7. Vamos ler a partir do 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois faço o que não desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne.
porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente ou da minha consciência, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Gente, a nossa carne, ela está sujeita ao pecado, a tudo de pecaminoso. Vamos ler aqui em Gálatas. Gálatas 5, versículo 16, está escrito assim: por isso, vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, ele está dizendo o seguinte, que a nossa carne, ela deseja. Ela vai desejar o mal. Então, encare isso como uma realidade. Não negue a realidade. Não busque uma utopia em que você vai chegar num nível espiritual em que você não vai ter nenhum desejo pecaminoso. Isso não existe. Por enquanto, não. Então, sua carne vai ter desejos. E isso não significa que você esteja no pecado. A tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, não se sinta sujo por causa de uma tentação. Porque a tentação, ela é natural. Ela é da carne. E a carne, você não teve como... Nós não tiramos a carne não morreu. Ela está aqui. Então, vamos entender. Ele fala assim: se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Ele fala da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Vamos entender um pouquinho o que a psicanálise fala sobre isso. Então, nós vimos que Paulo tinha esse conflito. Ele era um apóstolo, maior apóstolo. E ele tinha esse conflito interior. Se Paulo tinha, eu não vou ter? Você não vai ter? Se Jesus tinha, né? Jesus era tentado. Por que a gente acha que a gente é maior do que ele, né? Então, não existe esse lugar que você vai chegar de nível espiritual, que você vai ser tão acima do pecado, que você não vai ter desejo nenhum. Esse lugar não existe, tá? Agora, vamos ler aqui o que a psicanálise fala. Não é que eu tô querendo trazer filosofia humana para a palavra de Deus, não. É porque a psicanálise, ela trata desse assunto de uma forma que pode deixar mais claro para a gente. A forma que Freud formulou essas questões psíquicas, elas fazem a gente entender de uma forma mais clara esse conflito interno. O Freud, ele separou a nossa personalidade em 3 instâncias psíquicas, que são chamadas de id, ego e superego. O id é a fonte instintiva das nossas pulsões. É aquele que busca o prazer, a satisfação. Por exemplo, o animalzinho. Os animaizinhos, eles vivem baseados no instinto, o seu instinto animal. Então, eles buscam a satisfação deles. Eles não agem de forma racional, totalmente por conhecimento, mas sim na busca dos seus impulsos internos. Então, nós também temos essa parte
que a gente pode chamar de parte instintiva, que é chamada de id. Essa parte, ela é regida pela lei do prazer, busca pelo prazer. E não é só prazer sexual, é prazer de tudo. Prazer de comer, prazer de se satisfazer, prazer de dormir, todos os prazeres. Prazer de satisfazer a sua ira, também de raiva, de ira. E o ego é o mediador entre essas duas demandas internas, que é o id e o superego. Esse ego, a gente pode comparar o ego à nossa alma, à nossa mente, à nossa mente mesmo, ou seja, que decide, aquela que a Bíblia fala de corpo, alma e espírito. Nós podemos fazer essa comparação, que o id seria mais parecido com a carne, que a Bíblia fala, o ego com a alma e o superego com o espírito. É bem semelhante. Mas não é a mesma coisa, mas é bem semelhante. Mediador, o ego é essa parte que é o árbitro, é o mediador entre a carne e o espírito, assim dizendo, o id e o superego. Ele é regido pelo princípio da realidade. Então o ego, ele tenta resolver essas demandas do seu interior, tanto do id, aquilo que o seu id, a sua carne deseja, com aquilo que o superego impõe. Ele tenta pegar essas duas coisas e trazê-la para a realidade. Como que eu posso trazer essas demandas para a realidade? Que seja uma realidade aceitável socialmente. Eu quero fazer uma coisa, mas a sociedade, a realidade não aceita isso. Então eu vou tentar encontrar um caminho de fazer o que eu desejo de forma que seja mais aceito, mais compatível com a realidade. E o superego é a instância moral e crítica, só que a gente não nasce com esse superego. O superego é a parte nossa que a gente aprende, é a interiorização das normas sociais e parentais. Então, nós vamos aprendendo desde de criancinhas o certo e o errado. Então, através dos nossos pais, através das pessoas com que nós convivemos. Então, essa interiorização dessas normas, elas vão ficando registradas nessa parte da nossa personalidade que é chamada de superego. Estão ali as normas morais e críticas que nós aprendemos dos nossos pais, da sociedade. Essas três partes do ser humano são extremamente necessárias para a gente existir. Porque a busca da satisfação, gente, ela é super necessária. Quando a gente fala de carne, a gente sempre liga isso ao pecado. Mas não necessariamente. Carne é o instinto natural. Por exemplo, o desejo de comer. Você precisa de comer para sobreviver. Então, se você não sentir desejo por comer, você vai morrer. O desejo de descansar, de dormir, é natural, você precisa ter esse desejo. O desejo, muitas vezes, de justiça, é natural, você buscar a justiça. Mas só que o id, ele não tem responsabilidade nenhuma com a razão. Então, ele precisa ser equilibrado, ser parado, ser limitado. Então, o que limita esse id, ele é necessário, o id é necessário. Nós temos necessidades que precisam ser supridas. Mas essas necessidades, elas têm que ser limitadas pela razão. E nós encontramos essa razão nas normas morais que nós aprendemos. Então, o superego são as normas morais que nós aprendemos. E o ego, ele fica entre esses dois, tentando equilibrar essas duas coisas. Então, o id, ele tem que ser, não é exterminado, ele tem que ser controlado. Você não vai exterminar a sua carne, como se a partir de hoje você não vai ter mais desejo de nada. É claro que não. Você tem desejo de comer, você tem desejo de dormir, você tem desejo de estar com as pessoas que você gosta, você tem desejo de passear, desejos naturais. Mas
como eu falei, o id, essa carne, que é também chamada de id, ela não tem razão, ela não trabalha pela parte da razão, então ela não tem limites. Quem impõe o limite é o superego, que é aquilo que a gente aprende. Aquilo que a gente aprende, os ensinamentos que a gente aprende na vida, é que limitam o nosso id, a nossa carne. Então, a nossa carne precisa ser limitada, governada. Ela tem que ser... Quando a Bíblia fala mortificar a carne, então a Bíblia fala sobre mortificar a carne, não matar a carne. Mortificar é o fato de sujeitar a carne à vontade do Espírito, ou seja, sujeitar a carne àquilo que a sua razão, que a sua mente, que a sua consciência sabe que é o certo. Você sujeita as suas vontades àquilo que você aprendeu que é certo. Então, o id, ele tem que ser sujeitado, ele tem que estar debaixo do superego, ele não pode estar acima. Então, por isso que existe algumas formas de desregular a nossa personalidade na questão do superego, porque o id, todo mundo nasce com id. A criancinha, ela é totalmente carnal. A própria Bíblia fala que a carnalidade é a mesma coisa, é sinônimo de infantilidade. Porque toda criança é carnal e é imatura. Então, o crente maduro é considerado espiritual. Então, carnalidade, uma pessoa que é totalmente guiada pelo id, pelos desejos, é uma pessoa infantil. E uma pessoa que sabe dominar os seus desejos é considerada uma pessoa madura. Então, a gente vai matar a nossa carne? Não. A gente vai sujeitá-la. Entendeu? É assim que é o certo. Quando existe uma fragilidade no nosso superego, aí que o problema acontece. O que seria um superego frágil? O superego frágil é aquele superego que é a parte da nossa consciência, da nossa personalidade, que interioriza todos os ensinamentos morais. Se essa pessoa teve dificuldade em aprender sobre moral, sobre o que é certo, sobre, não teve uma educação correta, esse superego vai ser frágil e ele não vai conseguir controlar os impulsos do id. Então nós precisamos de ensinamentos, dessa interiorização de normas e valores, proibições, que sejam bem consolidados, bem firmes, para que a gente tenha capacidade de controlar esses impulsos do id, de sujeitar os impulsos da nossa carne. Então, se a pessoa não aprendeu, não teve uma educação correta, pais que não ensinaram direito, ou era muito livre, muito liberal, esse superego ele fica fragilizado. E essas pessoas que têm o superego fragilizado são pessoas que estão inclinadas a comportamentos antissociais e a ausência de freios morais, porque elas não construíram um superego capaz, fortemente capaz, não construíram um superego fortemente capaz de controlar os seus desejos. Então, se ela não tem uma educação, a gente percebe isso mesmo no nosso mundo natural. Aquelas pessoas que têm pais ou foram criados em lares problemáticos, com pessoas que não têm capacidade de educar, normalmente esses filhos, se eles não tiveram acesso a outros indivíduos que lhe ensinassem o que é certo e o que é errado de forma certa, essas pessoas normalmente tendem a serem pessoas com comportamentos totalmente antissociais e sem freios morais. Muitas vezes entregues aos vícios,
a coisas desonestas, não tem limites, porque não aprenderam, não tiveram uma educação correta. E também existe o oposto, o excesso de severidade ensinado para essa criança, que pode transformar esse superego num carrasco para a própria pessoa. Então, aqueles pais, aquele ensino que aquela pessoa teve é muito severo, essa pessoa que recebeu esse ensino muito severo, essa educação severa, ela vai interiorizar essas normas excessivas, extremamente exigentes e severas, e ela vai se punir o tempo todo, ela vai ter esse sentimento de culpa por tudo, de autocrítica, de depressão, de autodepreciação, porque ela foi criada de um excesso de severidade. Então ela formou um superego totalmente mal para ela, maléfico para ela. Então por isso que nós temos que ter cuidado. É claro que com os nossos filhos, como a gente ensina nossos filhos de uma forma equilibrada, não na liberalidade, nem na severidade, eles terem uma educação saudável, entendendo que eles podem errar, mas que eles têm que tomar cuidado, mas que eles não são super-homens, que todo mundo falha. A gente tem que dar essa educação saudável e não severo. Se você vê uma pessoa muito severa, pode olhar como ela foi criada. Ela foi criada normalmente por pessoas que excessivamente eram severas na sua criação. Então, elas são reflexo daquilo que elas aprenderam. Então, nós temos, olhando pelo lado familiar, nós temos que tomar cuidado com os excessos. Mas, olhando pelo lado espiritual, nós temos que tomar muito cuidado com os excessos também. Com a liberalidade, que a Bíblia fala, não, cuidado para que a vossa liberdade não dê lugar à carne. Ou seja, não seja liberal demais, mas também não seja severo demais. Paulo fala sobre esses dois excessos. Aqueles que querem incutir a lei de Moisés de novo nas pessoas, não, nós temos que nos manter na liberdade que Cristo nos libertou. Mas não vamos usar da liberdade que nós temos para dar ocasião à carne. Então ele fala de um equilíbrio. Não ir nem para o lado do excessivo da lei de Moisés e nem ir para a carnalidade. Então, um ensino equilibrado vai formar uma personalidade saudável, onde o id é natural, mas ele é controlado por um superego saudável, que sabe o certo e o errado, que não é severo demais, nem liberal demais, mas é equilibrado. Essa pessoa, normalmente, se ela tiver uma educação, um ensino equilibrado, ela vai ser uma pessoa saudável. Agora, se a pessoa recebeu uma educação, vamos falar espiritual, extremamente rigorosa, tudo era pecado. É pecado ver televisão, é pecado rir, é pecado ir na praia, é pecado nadar, é pecado ficar feliz, você tem que ficar chorando o tempo todo. Então, assim, tudo é pecado. Ela cria um superego, uma consciência punitiva. E ela fica o tempo todo se sentindo culpada em pecado. Eu falo que a minha avó, ela era muito severa. Ela criou a gente, cuidou da gente quando minha mãe não estava trabalhando. Então, ela fazia a gente sentir mal com coisas normais. Por exemplo, a gente ia brincar na rua e ela brigava, às vezes até batia na gente, por brincar com os nossos amigos. Então, aí depois de adulta, eu me sentia ainda mal quando eu saía de casa, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, porque eu aprendi que aquilo era errado, sair de casa era errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. Então, um superego saudável é aquele superego, ou a gente pode dizer o espírito, né? Não estou falando do Espírito Santo, mas eu estou falando da construção das normas, da lei de Deus no nosso espírito, porque ele diz que ele imprimiria a lei dele no nosso espírito, no nosso coração.
Então, a lei de Deus, ela é colocada em nós, não é por download. O Espírito Santo vem, desce e coloca tudo na sua mente. Não. Ele faz isso por meio da palavra, do ensinamento que você aprende nas igrejas, da leitura bíblica que você faz. Então, isso é colocado no seu coração. Se você recebe uma instrução bíblica saudável, nem excessivamente rigorosa, nem excessivamente libertina, não para o lado que não tem nada a ver, tudo não tem nada a ver, você vai ser um cristão saudável. Você vai entender o que seria um ensinamento saudável, sem excessos. A Bíblia diz, não seja excessivamente nada, nem excessivamente justo. O que é ser excessivamente justo? É aquela pessoa que não aceita erro de ninguém. Que ela acha que todo mundo tem que ser perfeito. Mas ninguém é perfeito. Nós temos que nos esforçar para dar o nosso melhor, mas a gente vai errar muitas vezes e a gente tem que aceitar as nossas fraquezas. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo fala isso. Eu aprendi a ser feliz nas minhas fraquezas. O próprio Deus enviou o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para ele voltar a esse nível de humildade, de reconhecimento que ele é ser humano. Você não é um super-homem. Você precisa da graça de Deus. Você não é um super-homem. Você precisa da graça. Então, muitas vezes, Deus pode até nos conduzir a sofrimentos para nos mostrar que nós ainda somos humanos. Que a gente não tem que se sentir superior aos outros. A gente não pode deixar o nosso coração se orgulhar pelas coisas que Deus nos usa ou pelo aquilo que a gente sabe, achando que a gente é um ente superior. Alguém que não falha, que não precisa, que está acima de tudo e de todos, do bem e do mal. Não. Nós somos humanos e nós falhamos. Isso faz parte da caminhada. Não encarar as falhas como uma coisa sobrenatural, uma coisa horrível, horripilante, não. É natural. Não que a gente nós vamos nos acomodar com o pecado, mas a gente não pode sermos pessoas cheias de pudor. Você já viu crente que tem pudor? Tudo para eles é pecado. Acha pecado numa música, acha pecado no filme, acha pecado... Lógico que tem músicas que são demoníacas, existem filmes que têm origem demoníaca, mas eles veem pecado em tudo, até no nome da Coca-Cola eles veem demônio. Vê demônio na marca do não sei do que. Então são pessoas que têm problemas emocionais que precisam ser tratados e querem ensinar os outros e vão criando discípulos piores do que eles mesmos. Jesus sofreu isso. Ele comia e bebia com qualquer pessoa, mas os religiosos viviam criticando Jesus. Um comilão, beberrão, amigos de publicanos e meretrizes, porque o ensinamento deles era excessivamente severo. Quem é de Deus não se mistura com quem não é de Deus. É tipo isso que eles falavam. E a gente ainda vê gente falando isso hoje. Jesus se misturava com todo mundo. Hoje a gente não tem amigos que não são cristãos. A gente é ensinado a não ter. É claro que a gente tem que ser seletivo com as nossas amizades, porque para não ser influenciado em algumas coisas. Mas, gente, a gente está no mundo é para ser luz para as pessoas. Como que você vai ser luz no mundo se você não se relaciona com ninguém que não é da sua fé? Então, esse conflito interno, ele existe em todo mundo, não é só em cristão, não. A maioria dos sofrimentos humanos são por causa desse superego que está em conflito com o id. Esses ensinamentos que nós aprendemos do certo e errado em conflito com aquilo que a gente quer fazer. Então as pessoas sofrem por causa disso. Porque ao mesmo tempo que elas querem fazer o que é certo, elas não conseguem. E ficam esse conflito interno. Isso acontece com todas as pessoas do planeta Terra, mas principalmente com a gente que é cristão. Porque existe esse conflito entre a palavra de Deus e entre aquilo que a nossa carne deseja. Então, o id, ele é necessário? É muito necessário.
desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de dormir, o desejo de falar, o desejo de amar é natural. Mas o excesso disso, ou talvez as formas com que nós queremos satisfazer esses desejos, é que estão errados. Nós controlamos isso por meio desses aprendizados que nós guardamos nesse superego, essas normas que nós interiorizamos, é que controlam esses impulsos da nossa natureza humana. Mas esse superego, ele tem que ser formado por ensinamentos saudáveis e não nem liberais demais e nem severos demais. Porque se for liberal demais, esse superego vai ser fragilizado e essa pessoa vai ter comportamentos antissociais e sem freios morais. Se esse superego for severo demais, essa pessoa vai viver deprimida, se autodestruindo, se autocriticando e criticando os outros o tempo todo, porque ela teve um ensinamento, uma educação muito severa. Então nós temos que ter equilíbrio. Essa luta interna ocorre em todo mundo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos um Deus inteligente, um Deus sábio. Não uma pessoa, o nosso Deus não é fanático. Nós temos que tomar cuidado com o fanatismo. De achar que tudo é pecado, de que tudo não pode, que não pode conversar com ninguém, que não pode sair, que não pode viajar, que não pode descansar, que só tem que ficar lendo a Bíblia 24 horas. Nós temos que ter o nosso momento com Deus, a nossa oração, nossa comunhão, estar sempre no nosso espírito, tendo contato com o Senhor. Mas também temos que estudar, também temos que fazer exercício físico, temos que ter amigos, temos que passear. Isso é uma vida equilibrada. Agora, pessoas que não têm equilíbrio, elas tendem ao excesso de alguma coisa. Cuidado com isso. Então, essa luta interna, gente, ela vai existir durante toda a nossa vida. Nós temos que aceitar isso e não achar que isso é uma coisa de outro mundo. Não, é real, é natural e faz parte. Faz parte da vida de todo ser humano. Inclusive, principalmente do cristão, porque nós temos o conhecimento da palavra. Então, a gente vai matar a carne? Não. A gente vai subjugá-la. A gente vai controlá-la. Os desejos têm que ser moldados. O desejo tem que ser, muitas vezes, dominados. E muitas vezes nós vamos ter que, como esse ego, ele vai tentar achar o caminho mais correto entre o superego e o id e a realidade. Então a gente tem que ter equilíbrio com essas três partes nossa, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então nós somos seres espirituais, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, mas nós temos que ter equilíbrio. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Você não é só um espírito. Você não pode viver só no campo do espírito, como se você fosse um espírito. Você também tem uma alma. Você precisa cuidar da sua mente, estudar, descansar, ter distrações, passear, relaxar. Para quê? Para que a sua alma esteja saudável, a sua mente esteja saudável. E você também tem que cuidar do seu corpo. Então, não seja excessivamente nada. Pessoas que estão em sofrimento interno, normalmente existe um desequilíbrio. Está se inclinando demais para um lado. Então, observe qual é o desequilíbrio que você está vivendo. Eu estou ficando demais, cuidando demais do espírito e deixando de cuidar da alma, deixando de cuidar do corpo, das minhas interações sociais. Então, não permita que você viva uma vida desequilibrada. Encontre equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito e entenda que o conflito acontece com todo mundo. Todo dia. O que nós temos que fazer é sempre aprender de Deus para fortalecer esse superego, que a gente chama de espírito, fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus, para que o nosso espírito ele esteja pronto para subjugar os impulsos da nossa carne. Ele tem que estar bem fortalecido. Fortalecido pelos ensinamentos corretos da palavra de Deus, saudáveis, não fanáticos. Então, que Deus nos dê equilíbrio.
O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, falou sobre isso. Cuidado com aqueles que querem levar vocês para a lei de Moisés, que é a severidade. Mas também cuidado com aqueles que querem levar vocês para a carnalidade. Fiquem no equilíbrio. Nem severo e nem carnal. Andando no Espírito, no equilíbrio. Porque Deus é equilíbrio, gente. Deus é equilíbrio. Então, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que a gente possa aceitar a realidade do conflito e não ficar sofrendo pelo conflito, porque o conflito ele vai existir sempre. Então, Paulo, ele chegou, você vê que ele falou que eu entendi que o pecado que está em mim é que faz isso. Então, Paulo teve esse esclarecimento de que existe 3 entes dentro dele. O pecado, um desejo, ou seja, um ente na sua personalidade que ele chama de pecado, a carne. Ele percebeu. Então, se a gente conseguir olhar para nós e enxergar esses 3 entes em nós, o ego, o id, o superego, a carne, a alma e o espírito, se a gente conseguir enxergar isso, a gente vai conseguir até rir dos desejos e do nosso superego. Falar, como que o meu superego está muito querendo me colocar culpa em coisas que eu nem estou fazendo de errado. E olha o que o id está querendo que eu faça. Então você consegue até sorrir daquilo que o seu interior está querendo que você faça. O seu ego observando o seu id e o seu superego dentro de você lutando, e você até ri disso. Olha aí, a minha carne tá querendo isso, meu superego tá querendo isso. Olha que loucura. Mas entender essas coisas com uma forma mais natural, pra gente sofrer menos, né? E colocar tudo diante de Deus, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe de tudo, e a Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. Então, Ele não te julga, Ele se compadece e Ele te ajuda. Olhai para os lírios, então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lindos, assim os vestes o teu Pai. Olhai para as aves dos céus, como são livres, não se preocupam, assim as alimenta o teu Pai. Aquietai o teu coração e saibas que eu sou Deus. Sossegai o teu coração, pois eu estou aqui. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, em se converter a mim e em descansar em mim está a sua salvação. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, em se converter a mim e em descansar em mim está a sua salvação. Olhai para os lírios, como são lindos, assim os vestes o teu Pai. Olhai para as aves dos céus, como são livres, não se preocupam, assim as alimenta o teu Pai.